Senhores telespectadores, visitamos hoje o concelho do Taboaço. É das tais regiões, ao mesmo tempo ignoradas, mas inesquecíveis do norte de Portugal. Aqui é esta região, há quem chame Beira Norte, há quem chame Douro Sul, há muitos nomes. Eu penso que a expressão mais bonita e com a autoridade de ser a mais antiga é o Ribadouro. Além naquele vale que se vê, passa o Rio Douro. As montanhas que estão para lá são Trás-os-Montes. Isto aqui é a testa da Beira Alta, mas era esta região que se chamava o Ribadouro. Uma região com um povoamento muito antigo. Olhem, eu estou-lhes a falar no Miradouro, mas um Miradouro selvagem, um Miradouro ainda que não foi assim estragado, a que chamam o Alto da Escrita. Porquê Alto da Escrita? Realmente não se sabe, mas a hipótese mais provável é que por aqui, no meio destes rochedos enormes, haveria alguma pedra escrita, ou com, enfim, caracteres, com gravuras que lhe faziam lembrar a escrita. Aqui muito perto têm aparecido monumentos da época do ferro. Está lá embaixo na vila, no turismo, uma peça que é realmente da época do ferro, portanto uma coisa de há cerca de 3.000 anos e que apareceu perto daqui. Tudo isto era muito povoado porque eram regiões ricas de minério. Havia o estanho, havia o chumbo e os romanos precisavam muito desses minerais. Portanto, vinham pelo Douro, instalavam-se aí e é uma região intensamente romanizada. Hoje o concelho do Taboaço não é um concelho muito grande, não é muito grande, tem 142 km², portanto, na média dos concelhos portugueses, a população também não é muito grande, são cerca de 7.000 pessoas, mas 7.000 pessoas divididas por 22 povoados. 22 povoados, que são 17 freguesias, algumas delas muito bonitas, e eu vou especialmente visitar as freguesias. E aqui na vila há 2.000 ou 3.000 pessoas, é portanto uma população que vive ainda destas atividades do campo, do pequeno comércio, é uma terra que se queixa de ter ainda maus acessos. Para vir aqui não é assim também tão difícil, que diabo. Eu ontem saí de Lisboa de manhã, às 8h30 da manhã, e há 1 hora estava a almoçar aqui em Taboaço, por sinal que era um riquíssimo almoço, não podem imaginar. Olhem, vale a pena sair de manhãzinha, num destes dias de verão que agora aí vem, e virem almoçar ao Taboaço. E depois, dar uma volta pelas freguesias. Vamos visitar o concelho de Taboaço. Das aldeias mais bonitas aqui do concelho é esta aldeia de Barcos. Exatamente assim, Barcos. Não se percebe porque é que se chama barco, porque não há aqui barco nenhum. Isto fica a vários quilómetros do Rio Douro, mas é Barcos que se chama. É uma aldeia muito antiga. Estou a falar-lhes diante da Igreja Matriz. Este pórtico é do século XII, quando muito dos princípios do século XIII. Esta igreja é classificada de monumento nacional e toda a aldeia, toda a freguesia é considerada uma aldeia vinheteira, porque é especialmente vocacionada para a produção do vinho a que chamam do Porto, embora se crie aqui em todo este Vale do Douro. Durante a Idade Média e até ao século XVIII, esta igreja teve uma colegiada. Colegiada quer dizer um conjunto de cônegos que a administravam. Só tinham colegiada as terras muito importantes. Aliás, isto era a cabeça de um concelho,
eu não lhes posso mostrar o pelourinho porque vandalicamente partiram-no e deitaram-no fora, mas era um concelho importante que eu suponho que perdeu todo o seu valor quando vem, no século XIX, na segunda metade do século XIX, a terrível crise das vinhas, que matou os vinhedos todos. Hoje os vinhedos estão a ressuscitar e a aldeia volta a ser uma aldeia muito procurada. Um outro monumento carregado de dúvidas e de mistérios é este Nossa Senhora de Sabroso. O povo diz que antes de ser igreja era uma mesquita dos mouros. Ainda hoje cantam: ai sabroso, ai sabroso, ai sabroso da mesquita, tanto ouro, tanta prata que no sabroso fica. Bom, e por isso os pesquisadores de tesouros estão fartos de andar por aí a fazer buracos a ver se encontram o ouro e a prata. Bom, e isto tem uma razão de ser. É que a igreja antiquíssima, não sei se era mesquita se não, isto tem todo o aspecto de ter sido uma igreja românica, depois adaptada já com uma fachada gótica. Antes disso, não sei o que foi, mas sobranceiro, muito próximo, aqui mesmo a pique sobre a igreja, ficou um morro de grandes rochedos, onde havia um castro da Idade do Ferro, portanto há cerca de 3.000 anos. Esse castro ainda não foi arqueologicamente explorado. Bom, e ainda bem que não foi, porque por enquanto está intacto. Outra povoação que já foi sede de concelho, por isso tem pelourinho, e que merece bem uma visita: Sendim. Eu não posso sair do Taboaço sem fazer referência a uma das maiores e mais famosas curiosidades da Terra: o famosíssimo Rijomax. O Rijomax é um relógio único em todo o mundo. É este, está aqui. Isto aqui é o Rijomax. O homem que o construiu está ao pé de mim e diz-me que se eu viver 6.272 anos, este relógio dá-me sempre a hora certa. Bom, eu fiquei muito confortado com isso, andar 6.000 anos sem me atrasar, sem me adiantar, mas ao fim de 6.272 anos, o relógio volta ao princípio e continua a dar o mesmo programa de vida. É um relógio único no mundo. Aliás, esta loja em que eu estou é um lugar único no mundo. Disse-lhes que era o relógio Rijomax. Rijomax tem uma explicação. Ri vem de Ribeiro. Este senhor é Ribeiro. Jó é porque a seguir é Ribeiro. José. Rijó. Max é porque ele é Amândio, mas achou Amândio assim um bocado de trazer por causa, e Max, mais americano, e trocou o man por Max. Rijomax quer dizer que este relógio, este famoso relógio, que serve para tudo. Este relógio diz-me quais são as estações do ano, quantos dias, minutos e segundos faltam para acabar aquela semana, ou aquele mês, ou aquele ano, ou aquele século, ou aquele milénio, dá os equinócios e solstícios, dá a diferença entre o calendário gregoriano e o tempo solar. Ora, eu acho que é o único relógio que mantém o sol aceso aqui na hora certa. Neste instante em que estou a falar, o sol está exatamente naquela posição.
É com razão que aqui consideram o Rijiomax um monumento local. Eu acho que raramente o homem português conseguiu fazer uma coisa tão engenhosa, tão talentosa, como o senhor Ribeiro José Amândio. Ele nasceu numa pequena aldeia, enfim, não fez estudos superiores. O que tinha era lá perto um ferreiro, uma oficina de ferreiro. Vinha ao ferreiro a malhar o ferro e tal e tal. E ele pensava muito no tempo que passa. Então pensou, no tempo dele ainda corriam as velhas moedas, eu tenho aqui na mão uns 10 reis de Dom Luís. Bom, foi com estas moedas que ele pensou que aprendeu com o ferreiro fazer aqui uma pancadinha e fazer disto um rodízio, uma roda, que engrenava com outra um bocadinho maior, que era o vintém. Isto engrenava com o vintém e o vintém multiplicava o tempo. E assim ele começou a consertar os relógios que os vizinhos sabiam que o rapaz era talentoso, e ele, pouco a pouco, foi aprendendo até que, quando tinha ali 14 ou 15 anos, instalou-se num relojoeiro e transformou-se realmente num excelente relojoeiro. Mas este relojoeiro não se limita a contar o tempo. Também representa os templos do seu concelho e representa-os pormenorizadamente, com todo o interior, com os painéis que têm nas igrejas. Representa aqui as atividades dos concelhos, os cavalinhos a dar saltos. Até vai ao ponto de representar os beijos que os amantes podem dar enquanto um relógio toca. Mas talvez nenhuma das aldeias do concelho do Taboaço seja tão surpreendente, seja tão notável como esta que agora estou a visitar, a aldeia da Granja do Tedo. Esta coisa do Tedo tem uma história muito comprida, vou-lhes contar já a seguir, uma história milagrosa que vai lá para os confins da Idade Média. Bom, mas muito mais modernamente, no século XIX, a aldeia da Granja do Tedo foi um dos grandes santuários portugueses. A gente hoje pensa em santuários, quais santuários? Pois santuário é Fátima, o santuário é o Sameiro, o santuário é o São Bento da Porta Aberta, o santuário é o Bom Jesus de Braga, há mais uma dúzia ou duas, não sei. Ninguém se lembra deste santuário da Granja do Tedo. E todavia palpitou aqui o mais ardente, o mais espontâneo sentimento religioso do povo português durante um longo período, que eu posso situar entre 1830 e 1847. Vem aqui, eu estou a falar diante de uma esquina. Para ali diz que é a Rua do Mestre Régio e para além é a Rua da Maria Coroada. Ora bem, o Mestre Régio, estão a ver, o Mestre Régio era um professor, foi aqui colocado pelo rei, era um professor que, portanto, sabia latinidades, ensinava o português e o latim, e teve uma ranchada de filhos. Uma das filhas é a Maria. Chamava-se, o nome verdadeiro é Maria das Neves. Mas essa Maria das Neves, ali, quando começou a ser mulher, estávamos em 1830 e pouco, estava a desabar terrivelmente toda a velha sociedade portuguesa. Dom Miguel parte para o exílio, os sacerdotes são perseguidos, assassinados aí nas encruzilhadas dos caminhos, não se sabe o que vai acontecer. Bom, e essa rapariga de 20 e poucos anos, muito bonita, acredita
que é ela quem vai salvar o mundo. E é por isso que ela adota o nome de Maria Coroada. Coroada por Nosso Senhor Jesus Cristo, que até hoje só coroou 3 mulheres. A primeira foi Eva, a esposa de Adão. A segunda foi Maria, Maria bendita, mãe do menino Jesus. E a terceira foi ela, Maria das Neves, vinda ao mundo aqui nesta aldeia para salvar a humanidade. Começou a pregar, a usar, a dizer que o mundo estava chegando ao fim, era preciso redimi-lo. E a sua palavra soou por essas aldeias. Vieram milhares de aldeões. Isto aqui era uma multidão, uma multidão. E na casa dela, ela dizia que ali sim, era o paraíso. A casa dela está na nossa frente, é esta casa de esquina. Era naquele primeiro andar que ela realizava as suas celebrações litúrgicas. É claro, isso durou 12 de anos. As autoridades, é claro, alarmadas pelos bispos, acabaram por intervir, mas intervieram com benevolência. A Maria das Neves foi convencida a desistir, enfim, da sua pregação, porque ela casava, ela descasava, ela dava a comunhão, ela é que era realmente a grande sacerdotisa. Ela dominou toda esta região aqui do Vale do Douro durante mais de 12 de anos. Esta história da Maria Coroada, que sonhou encontrar novos caminhos para redimir o mundo que ela sentia desabar em pedaços sobre ela própria, é uma história inteiramente verdadeira. Há inúmeros documentos a comprová-la. Apesar disso, está completamente esquecida. Em compensação, toda a gente sabe a história da princesa Ardínia, a princesa Ardínia, que era filha deste mau rei Alboazã, rei Mouro de Lamego, e que se apaixonou com o belo cavaleiro Dom Tedon, fundador da Granja do Tedo. É uma história local, inventada no século XVII, sem qualquer verdade, mas que toda a gente sabe. As pessoas preferem sempre a mentira à verdade. Vá-se lá saber porquê. Essa lenda da princesa Ardínia é muito curiosa, muito. Ela é contada pela primeira vez pelo Frei Bernardo de Brito, na primeira parte da monarquia lusitana. É claro que, como o Frei Bernardo de Brito era um imaginador, um fantasista, e quase tudo quanto ele diz não é verdade, nós ficamos perplexos. Não sei se foi ele o inventor da lenda ou se ele próprio forjou um documento em latim, porque é num documento que ele inventou, baseado em qualquer história que já se contasse. Bom, a lenda é esta. A Ardínia era uma princesa lindíssima, lindíssima, vivia em Lamego, mas um dia viu andar por ali, a rondar, à caça, um lindíssimo cavaleiro, era o Dom Tedon, que era cristão. Como sabem, uma moura não podia casar com um cristão. E também, ai do cristão que se atravessa a casar com uma mulher moura. Isso durou até muito tarde, muito tarde. Olhem, já no século XVI, um governador de Arzila foi chamado ao rei de Portugal, para ser castigado porque se tinha apaixonado por uma moura. E o rei disse, ele era conde, conde, não me digas que fizesse isto. E o conde respondeu, se Vossa Alteza visse os olhos que ela tinha. Ora bem, a Ardínia também devia ter uns olhos assim.
o cavaleiro também se apaixonou por ela. De qualquer maneira, ela viu, sai de Lamego, vem por esses caminhos e chegou aqui. Dizem que foi exatamente a esta capela que está na nossa frente. O grande obstáculo que havia àquele amor é que ele tinha uma religião e ela outra. Portanto, ela pensou, se eu me fizer batizar, se eu acreditar na fé dos cristãos, já não há abismo nenhum que me separe daquele rapaz. E estava aqui um frade, o Frei Gelásio, muito austero, que aqui, na pia batismal, batizou-a e fê-la cristã. Pronto, agora ela já podia esperar o seu Tedom, já podia cair-lhe os braços, era tão cristã como ele. Só que a notícia chegou primeiro ao mau rei de Lamego, ao mau rei Alboacém, que mandou a todo o galope, cavaleiros, a ver se encontravam a princesa. E a princesa, coitadinha, olha, estava ali, acho que estava sentada naquela pedra, à espera do Dom Tedom, que andava na caça, tinham-no andado chamar, mas chegaram primeiro os cavaleiros do pai. Degolaram-na, atiraram o corpo por essa ribanceira abaixo, foi parar lá abaixo ao rio Távora. O Távora, amorosamente, foi embalando o corpo, levou, até que chegou ao Rio Douro. O Douro transportou-a e ela passou diante do porto até que entrou do Atlântico. A partir daí, ninguém sabe mais do que foi feito da princesa Ardínia. Esta história é engraçada porque lembra muito a lenda da Santeria, que é inventada pelos Templários, e de qualquer maneira há um fundo de verdade. É que estamos numa região de fronteira. Aqui, e durante séculos, houve guerras furiosas entre mouros e cristãos. Esta igreja mesmo, que é uma capela, que estão a ver na nossa frente, a capela de São Pedro das Águias, é um ato de guerra. Os frades de São Bento ousaram atravessar o Douro e vir aqui, em terra de mouros, pôr um pequeno ermitério onde eles habitavam. Como veem, isto é uma fortaleza, daquele lado está defendida por uma falésia abrupta, dali ninguém podia passar, daquele lado está defendida por outra ravina que cai até ao rio Távora, dali ninguém podia vir, e esta igreja aparece fundada no século X, o mais tardar no princípio do século XI. Esses monges de São Bernardo estabeleceram aqui, muito perto do Távora, o seu convento. Convento de São Pedro das Águias. Estou-lhes a falar no claustro. Este claustro, nesta forma atual, é uma coisa do século XVII. Por detrás vêem-se ainda vestígios do século XVI, mas antes do século XVI, isto teve um século XIV, teve um século XII, isto vem do princípio de Portugal. Foi comprado agora há poucos anos por uma senhora francesa, uma senhora que ama isto, estima-o mais do que certos portugueses estimam a sua terra. E projeta fazer aqui um hotel de turismo, para as pessoas conhecerem a beleza extraordinária desta região. Eu acho que é um grande projeto que se devia integrar num outro ainda maior. Todo este Vale do Douro é uma paisagem privilegiada. É urgente, faz falta um grande plano nacional para trazer o Vale do Douro ao plano dos grandes cenários turísticos do mundo. E é precisamente com essa ideia que eu pretendo
terminar este programa. A história de Portugal já tem 9 séculos e em cada um dos séculos nós tivemos uma grande ideia a realizar. No século XII é a independência, é sermos uma pátria que tenha nas mãos o seu próprio destino. É o tempo de Dom Afonso Henriques. O século XIII é a dilatação do território, é a expulsão dos mouros, é conquistar para nós o reino do Algarve. 14 é a defesa da independência conquistada, é a glória de Aljubarrota. 15, a conquista do Atlântico. As naus saem do Restelo e dão volta à África. 16, o Império das Índias. 17, a restauração. Portugal recupera o trono que tinha perdido. 18 é o tempo das reformas, o tempo do aqueduto, Dom João V, do Ouro do Brasil, de Pombal. 19 é a construção do Estado moderno, é a Constituição de 1822, são as estradas, é o comboio, é o Portugal entre as nações progressivas da Europa. 20 ainda todos se lembram, é o tempo das 3 repúblicas, mas projeto para o século que agora começa, para o século XXI. O que se propõe é por tempo curto, é para os 4 anos que vêm. Eu prometo fazer, eu prometo desfazer. Está bem, estamos todos de acordo. Agora, o que conta é o tempo grande. A Europa, o mundo civilizado, acaba de eleger esta paisagem como património de toda a humanidade. Não é só um rio entre montanhas, não é só este esforço, muitas vezes secular, de um povo assegurar contra a força da erosão as encostas dos seus montes. São também estas vinhas que estão a produzir o mais saboroso vinho da Europa. Aqui a gente até pensa na frase: tomai e bebei, este é o meu sangue. Vamos todos, independentemente dos 4 anos que aí vêm, unir esforços e conseguir que esta região do Val do Douro seja finalmente descoberta pela Europa e pelo mundo como uma das mais belas regiões da Terra. Este programa é patrocinado por Soluções Industriais e Domésticas Domplé.